Vamos lá, nosso convidado de hoje é formado em agronomia pela Universidade de Passo Fundo. É pós-graduado em gestão do agronegócio pela Universidade Federal do Paraná. É especialista em cooperativismo, tendo ministrado cursos em universidades de vários países como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. Atualmente é presidente da Sicredi Vale do Piqueri ABCD, integrante do Conselho de Administração da Sicredipar Holding, que controla as decisões estratégicas do sistema Sicredi. Seja muito bem-vindo, Jaime Basso! Obrigado, Ricardo. Obrigado, Eric. Obrigado, Tutinha, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a pergunta que não quer calar, basicamente, qual que é a diferença entre, por exemplo, um sistema tradicional e o cooperativismo? Nossa, já foi na veia. Na veia. Já foi no... Quer parar. Não, vamos chegando, né? Na verdade é o seguinte, o cooperativismo, eu como presidente de uma cooperativa de crédito integrante do sistema Sicredi, tem toda uma legislação, né? É um modo societário que nós temos nas cooperativas. A sociedade cooperativa tem uma legislação própria. E nesse mercado financeiro, ou em relação a uma sociedade anônima, nós temos alguns diferenciais que eu acredito que eles são muito importantes e nós precisamos valorizar cada vez mais isso. Uma cooperativa é uma sociedade de pessoas. Então, no mínimo 20 pessoas se organizam, constituem uma cooperativa e essas cooperativas têm, essas pessoas associadas à cooperativa têm a participação ou a representatividade equativa. Todos têm um voto, cada associado um voto no empreendimento. Numa sociedade anônima, as pessoas que mais ações têm, mais votos têm nas deliberações. Um outro ponto interessante na cooperativa é que a cooperativa trabalha assim, é uma sociedade de pessoas que busca, através da ajuda mútua, fortalecer a atividade dessas pessoas. No nosso caso, como instituição financeira, mas tem cooperativas agropecuárias, tem cooperativas de infraestrutura, nós temos cooperativas de trabalho médico, enfim, vários modelos de cooperativas, mas através da ajuda mútua que você fortalece aquele empreendimento. Então, nós buscamos sim o resultado no final do ano, e o lucro no final do ano, o lucro obtido pela cooperativa é dividido entre os associados na proporção da movimentação, enquanto que nós temos numa sociedade anônima, o lucro obtido no ano é dividido entre os acionistas na proporção das ações que cada um dos acionistas tem naquele empreendimento, não precisa nem movimentar com a cooperativa. Para você movimentar, por exemplo, com uma cooperativa de crédito, você precisa ser um cooperado, você precisa ser um associado. Para você movimentar com uma SA ou com um banco tradicional, vamos assim dizer, você é um simples correntista, você não tem participação, você não consegue comprar, ou você não precisa ser acionista para movimentar a sua conta corrente num banco. Na cooperativa precisa esse movimento. Então, isso tem chamado bastante atenção, porque justamente isso que acontece nesse mercado, que nós como instituição financeira buscamos o resultado e o resultado é dividido entre os associados nas cooperativas. Por exemplo, no ano passado nós tivemos, em âmbito de sistema Sicredi, um resultado de 6 bilhões e 900 milhões de reais. Esse resultado, em torno de 50% dele, retorna entre os associados na proporção da movimentação. Se é uma sociedade anônima, aquele que é acionista, ele vai ter dividendos. Os outros que só movimentaram, se é numa instituição financeira, que movimentaram a conta corrente, não vão ter participação do resultado. Ou seja, que gerou lucro, né? Aquelas pessoas que geraram lucro não vão participar. Já na cooperativa... Quem gerou lucro participa. Vai participar. Mas essa grana aqui que você falou, 60% de 6 bi, retorna em dinheiro para eles? Em dinheiro, e normalmente a gente tem feito isso para que ele integralize na própria cooperativa, aumentando, participa mais desse movimento. E as ações que esse associado tem, as cotas partes que ele tem na cooperativa, geram... feito um pagamento de juros sobre isso e vai gerando cada vez mais negócios para a cooperativa fortalece o patrimônio, gerando um tamanho que dá condições de atender a plenitude dos associados.
As cooperativas hoje, se nós olharmos em âmbito de Brasil, a cooperativa de crédito, a primeira cooperativa foi constituída em 1902 no Rio Grande do Sul. 1902? 1902. E era para financeira? Era um padre jesuíta na região da Serra Gaúcha, que fez lá uma caixa rural, justamente para fortalecer aqueles produtores rurais que na época tinham uma dificuldade. Esse mesmo padre, que é o padre Theodor Amistad, ele fez um movimento bastante forte naquela região da Serra Gaúcha, oeste de Santa Catarina, constituindo cooperativas. A partir dos anos, foram crescendo as cooperativas, lógico, cooperativas pequenas, mas evoluindo, atendendo aqueles produtores ou aquelas pessoas daquelas comunidades, que normalmente todos eram produtores rurais, foram crescendo, foram evoluindo. Nos anos 60 foi desestimulado a reunião de pessoas e com isso as cooperativas foram, muitas delas deixaram de existir. Aquela cooperativa que foi fundada em 1902, até hoje existe e faz parte do sistema Sicredi. É uma das 104 cooperativas que fazem parte do sistema Sicredi. Então, dentro do Sicredi, nós temos esse movimento dessas cooperativas que algumas delas têm 121 anos, completando 122 anos, cooperativas com 70, 80, 50, 40, 30, tem várias idades aí de cooperativas conforme a região que elas foram constituídas. Mas é um movimento que cresce bastante, e esse movimento, quando a gente fala ele em âmbito de Brasil, e se nós compararmos com o que nós encontramos no mundo, ainda nós temos muito por crescer. Só para vocês terem uma ideia, se nós olharmos o cooperativismo de crédito nos Estados Unidos, que são as cooperativas de vizinhança, em torno de 25% da população é associada a cooperativas. Caramba! Na Canadá tem um lado francês, que é a região de Quebec, em torno de 75% da movimentação. Não é diferente na Holanda, não é diferente na França, não é diferente no Japão, na Alemanha, enfim, os países desenvolvidos, o cooperativismo tem uma presença bastante forte. No Brasil, nós temos hoje no Brasil em torno de 17 milhões de pessoas associadas, somando as cooperativas de crédito, cooperativas agropecuárias, há em torno de 20% da população que fazem parte de cooperativas. Mas ainda é um percentual pequeno de presença de cooperativas ou de participação das pessoas através de uma cooperativa. Se nós olharmos algumas regiões, como a região sul, tem uma presença bastante expressiva, esse percentual atinge valores aí do que nós observamos, onde o cooperativismo é mais desenvolvido no mundo. E só para vocês terem ideia, que é até um pouco triste, nós falarmos sobre isso, mas é uma realidade que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Dos 366 municípios que estão em estado de calamidade ou de emergência, em 98% dos municípios tem a presença do Sicredi, tem a presença de uma cooperativa, enquanto que outras instituições financeiras não estão presentes, independente do tamanho dessa região, desse município, dessa população. Por quê? Porque a cooperativa tem o objetivo de promover o desenvolvimento, o crescimento da sociedade que ela está inserida. Então são números do cooperativismo bastante interessantes, que eu acredito que devam crescer bastante pela frente, porque cada vez mais as pessoas estão se sensibilizando da importância, pelo modelo de negócio, pela preocupação com o desenvolvimento local, pela preocupação com o desenvolvimento do pequeno empresário, das pessoas, enfim, que Mas como crescer mais, Jaime? Já são mais de 40 mil funcionários, você estava contando aqui. São mais cresce. Tem um espaço para crescimento. Tem algumas regiões que ainda, no estado de São Paulo mesmo, nós estamos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos ainda muitos municípios que não têm a presença do Sicredi. O Sicredi não está presente lá fisicamente. Nós temos a região Nordeste, por exemplo, que tem também um potencial de crescimento, de evolução do cooperativismo bastante forte. Então, esse Brasil é gigante, esse Brasil é enorme, E o cooperativismo, eu acredito que terá uma contribuição muito grande para o crescimento e desenvolvimento de todas as regiões, da forma que nós temos em alguns lugares. Nós temos na região sul, por exemplo,
Eu moro no Paraná, a gente tem agências aqui na cidade de São Paulo também, no ABC, mas eu moro no Paraná e a gente tem lá cooperativas agropecuárias que tem uma representação muito forte. 65% da produção rural no Paraná, na produção de soja, na avicultura, suinocultura, é oriundo de produção de cooperados das cooperativas que lá existem. Ô Jaime, só para a última pergunta, que o nosso convidado já está na linha, curiosidade minha mesmo. Pelo que eu entendi, a cooperativa ela vai fazer às vezes, ou na realidade, total pareio com uma instituição financeira, correto? Ela vai ter os produtos, ela vai ter conta corrente, ela vai ter investimentos. Eu posso não só pegar o dinheiro, mas então é a balança como tinha a caixa como é que chamava? Não era padre, era um jesuíta. O jesuíta, o padre até o era meu jesuíta, né? Quer dizer, quem tinha a grana sobrando, colocava lá, o outro queria pegar, pagava juros para aquele. Então, quem tem dinheiro, põe para que o outro pegue e faça ali os investimentos dele. E ele paga juros em relação a isso aí. Tem o spread ali e desse entra e sai. Legal. Provavelmente vocês vão ter taxas mais competitivas em relação ao mercado financeiro. Correto. Certo? O que faz as pessoas não irem para uma cooperativa? Por exemplo, por que muitas vezes as pessoas... Porque só tem vantagem, pelo que eu entendi até agora. Primeiro que você entra como cooperado, você não é um cliente, você é um cooperado. Sim. Então, se a coisa crescer, se você pagar direitinho, se você aportar dinheiro lá, todo mundo ganha e também, na expansão, eu ganho também, não só como um cliente. Eu não faço só operação, não é isso? Uhum. Eu não posso entrar lá só para fazer operação, eu tenho que ser um cooperado. Por que essas pessoas ainda buscam um sistema tradicional e não a Sicredi, por exemplo? Isso aí houve. E a tua análise está correta. Aqui, só fazendo uma analogia aqui, nós somos uma cooperativa, eu sou o gestor da cooperativa, e aí vocês são os associados, são os cooperados. Uhum. E dentro dos cooperados, nós temos cooperados que são poupadores, que têm reserva financeira, estão bem. O caso do Tutinha, né? O Tutinha está tranquilo, está com dinheiro sobrando, né? Daí o Ricardo tá precisando de uma grana para fazer um empreendimento. Você acertou exatamente. Quem tem e quem tira. O Eric aqui, ele tem horas que ele tá fazendo reserva, tem horas que ele tá precisando de dinheiro. Tem hora que o fluxo de caixa tá negativo. E é isso que acontece. Então, o que tem? Nós somos uma sociedade, e nessa sociedade de pessoas, nós temos pessoas que são poupadoras e pessoas que são tomadoras de crédito. Então, a pessoa deposita na cooperativa, a cooperativa empresta para aquele associado que está necessitando. Uhum. Nós precisamos aqui fazer essa gestão da melhor forma possível. Perfeito. Por quê? Porque o Tutinha, que tem o dinheiro sobrando e está fazendo investimento na cooperativa, ele quer o melhor rendimento. Você que está pegando uma operação, uma linha de crédito, você quer pagar menos. Então nós temos que fazer a melhor operação para gerar menos problemas, gerar menos inadimplência, gerar um custo menor desse dinheiro todo para rentabilizar mais o Tutinha e também dar uma melhor condição para você conduzir suas atividades. Então, as cooperativas, elas têm sim um foco no resultado, porque nós precisamos formar o patrimônio, que eu comentei antes que do resultado volta para fortalecer o patrimônio da cooperativa, e também, né, nós gerar esse resultado, mas no final do ano nós distribuímos. Sim. Então, o apetite ao lucro, talvez, ele não seja de uma forma que o banco tradicional tenha, ou que outras estruturas têm. Ele vai pagar mais, só que em contrapartida, aquela história, né? É uma situação que ele é só cliente e não cooperar, entendi. Outro ponto que você perguntou, por que não está presente da forma que deveria estar em todas as regiões? Se nós pegarmos algumas regiões, tem essa presença. Tem uma liderança de mercado bastante interessante no interior. A dificuldade que nós temos, ou demoramos muito tempo para entrar nos grandes centros. Aqui mesmo, o Eric comentou antes, né, tem a agência bonita aqui na Paulista, aqui no lado do prédio aqui da Jovem Pan. Nós inauguramos essa agência, nós entramos aqui em 2016. Até porque naquela época, ou antes disso, nos anos 2010 até 2008, 2009, nós éramos cooperativas segmentadas. Ou você é uma cooperativa de crédito rural, ou você é uma cooperativa de comerciantes, ou você é uma cooperativa de profissionais liberais. Houve avanços normativos
né, a parte regulatória evoluiu bem, que dá a possibilidade das cooperativas crescerem mais. Agora sim, né, nos grandes centros, fazendo esse trabalho que a gente faz no interior também nos grandes centros. Bacana. Espero ter respondido aí, Sim, Ricardo. Entendi.